Amados, amadas do Senhor, como é bom podermos nos encontrar em mais um culto online. Quero saudá-los com a palavra bíblica de Apocalipse, capítulo 22, o versículo 13. E aqui nos é dito assim: Jesus Cristo diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Cantemos todos juntos o hino Como é Bonito, Senhor. Como é bonito, Senhor, cada manhã te agradecer. Mais uma vez teu amor vem me chamar para viver. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã ter o meu pão e desejá-lo também a cada dos meus irmãos. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Como é bonito, Senhor, cada manhã recomeçar, tendo a certeza e a fé que tua mão vai me ajudar. Contigo, Deus de amor, eu quero caminhar, e assim por onde eu for, irás me acompanhar. Amados e amadas do Senhor, nós realizamos este culto em nome do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Oremos ao Senhor. Querido e bondoso Deus, nós somos gratos pela oportunidade que nos concedes de termos comunhão contigo e com os irmãos do mundo todo através da tua palavra. Concede, Senhor, a cada um de nós a fé e ilumina o nosso entendimento para que possamos compreender a palavra que tens reservado para nós nesse dia. Também pedimos que nos ajudes a colocarmos esta palavra em prática no nosso dia a dia. Nós oramos em o nome de Jesus. Amém. Amados, amadas, nos preparando para a palavra do Senhor, cantemos o hino Amarás. Amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de todo o coração, alma e entendimento, amarás, sim, amarás teu irmão também, ama de coração, como a ti mesmo. Essa é a lei do Santo Deus, bem preciosa que nos deu, bem que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, 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 nosso irmão.
Senhor, teu Deus, de todo o coração, de todo o coração, ao entendimento amar assim, amarás teu irmão também, ama de coração como a ti mesmo. Essa é a lei do Santo Deus, de pessoa que nos deu, vem que fala de amor. Amando a Deus de todo o coração, poderemos só então amar, amar, amar nosso irmão. Amar, amar, amar nosso irmão. Amar, amar, amar nosso irmão. Amado, amada do Senhor, as lembranças, elas são constantes na nossa vida. Quando eu li o texto previsto para este final de semana, logo me veio à mente os meus 20 anos que tive na companhia da minha família. Quanto mais distante estamos daqueles que nós amamos, maior será a saudade. Aliás, a saudade das pessoas que amamos, ela se expressa na lembrança que nós temos dos nossos queridos. Paulo lembra com saudade o tempo que ele passou com os irmãos da igreja de Éfeso. Ele lembra com saudade da maneira que esta igreja, queridos, simplesmente acolheu o Evangelho e por isso foi alvo da ação de Deus. Paulo destaca a fé e o amor daquelas pessoas e intercede por elas. Vamos olhar o texto mais de perto. Nós temos muitas coisas para aprendermos com esse texto e com o apóstolo Paulo. E a primeira pergunta que eu me fiz ao ler esse texto foi: o que motivou Paulo a orar pela sua igreja? A motivação aparece nos primeiros 2 versículos. Ouça só o que diz ali: por isso, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que vocês têm por todos os irmãos na fé, não paro de agradecer a Deus por causa de vocês. Eu sempre lembro de vocês nas minhas orações. Amados, amadas, a primeira coisa que chama nossa atenção nesta oração de Paulo é o seu interesse pela vida das outras pessoas. Paulo não orou por um problema de saúde seu, nem por questões financeiras, também não orou pedindo que Deus o libertasse daquela prisão em que ele estava confinado, mas da cadeia. Paulo ora pela sua igreja. Ele ora pelos irmãos e irmãs na fé. Ele se alegra em saber que a sua igreja está bem e que continuava a levar o Evangelho, a boa notícia da salvação em Jesus Cristo a todas as pessoas, apesar dele não poder estar presente. O apóstolo Paulo começa a carta aos Efésios explicando o que precisamos fazer se nós queremos ter a salvação, se nós queremos uma vida abençoada por Deus. Em seguida, ele demonstra a sua alegria em saber da fé que os efésios tinham em Jesus
e do amor que eles demonstravam uns para com os outros. Conhecer mais de Deus deu a Paulo a alegria de se importar com as demais pessoas. Era muito bom conhecer as verdadeiras bênçãos de Deus em Cristo. E melhor ainda, era muito bom saber que outras pessoas também estavam usufruindo dessas mesmas bênçãos. Amado, amada, quando eu li esse texto, uma das perguntas que eu me fiz é: o que me motiva a orar? O que te motiva a orar? Alguns anos atrás, um homem, desesperado pela doença da sua esposa, foi procurar um determinado pastor que se aproveitou da situação para pedir para aquele homem um passo de fé, em troca da cura da sua esposa. E o passo de fé era que ele deveria vender a sua casa e doar todo o dinheiro para uma determinada igreja, então receberia a cura. Amados, amadas, eu quero dizer hoje que esse tipo de negociação não é bíblica. A palavra de Deus não apoia esse tipo de negociação financeira como forma de forçar a Deus a dar o que nós queremos. Queridos, com Deus não se brinca. Com Deus não se negocia. Ele é Senhor sobre todas as coisas. Nossas orações não devem ser orações mesquinhas. Isto é, nós não devemos pensar na oração como uma forma de obter lucro, mas nossas orações devem ser despretensiosas, assim como foi a oração do apóstolo Paulo. Ele buscava apenas a glória de Deus e o bem das pessoas ao seu redor. A maior bênção que podemos receber através de Jesus Cristo, queridos, é a redenção, a salvação eterna. Não há dúvida de que precisamos do dinheiro para a nossa sobrevivência, mas a busca por dinheiro, ela não deve ser a nossa única motivação. Saúde também é algo bom, é algo desejável, mas também esta não deve ser a nossa única motivação. Qual deve ser, então, a nossa motivação? Veja, queridos, o que o nosso Senhor Jesus diz no Evangelho de Mateus, capítulo 6, no verso 33. Ali nós lemos assim: buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, queridos, a única motivação para a nossa vida é Jesus Cristo, a sua glória e o seu reino. Jesus afirmou, para buscarmos o reino de Deus em primeiro lugar. E mais, ele não disse que nós deveríamos buscar o reino de Deus e depois corrermos atrás de outras coisas. Apenas disse que todas as outras coisas nos seriam acrescentadas. Queridos, o que Paulo fez foi orar pelo benefício dos outros. E ele está te convidando a fazer o mesmo. Nós estamos vivendo este ano, um ano bastante difícil. E nós precisamos, sim, agir com muita responsabilidade. Mas existe uma forma de ajudar ao nosso próximo que não põe a vida de ninguém em risco. Nós podemos seguir o exemplo de Paulo e podemos simplesmente dobrar nossos joelhos em oração. Vamos orar para que Deus use essa situação que nós estamos vivendo para
amolecer os corações empedernidos, para que mais e mais pessoas sejam alcançadas pelo Evangelho e sejam salvas por Jesus Cristo, e assim possam também desfrutar da verdadeira bênção. Mas há ainda um outro aspecto da oração a ser observado, e este é o segundo ponto. Pelo que nós devemos orar? Olha só o que nos diz o verso 17 e o verso 18. E peço ao Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai glorioso, que dê a vocês o seu Espírito, o Espírito que os tornará sábios e revelará Deus a vocês, para que assim vocês o conheçam como devem conhecer. Peço que Deus abra a mente de vocês para que vejam a luz dele e conheçam a esperança para a qual ele os chamou. Amado, amada do Senhor, preste muita atenção no conteúdo da oração que Paulo fez aos Efésios. Em sua oração, ele pede que o Deus de Jesus, o Pai glorioso, desse aos irmãos o espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. Paulo não está pedindo para que Deus dê riqueza aos Efésios, também não está orando por cura, apenas pediu que Deus desse para aquela igreja espírito de sabedoria e de revelação. O que é isto que Paulo está pedindo? Na língua original, revelação significa tirar o véu. E tirar o véu significa fazer com que algo que ainda nos é obscuro, difícil de entender, se torne compreensível. Portanto, Paulo estava pedindo que Deus desse aos Efésios um dom especial do Espírito Santo, uma capacidade especial do Espírito Santo, para que a igreja viesse conhecer mais a Deus. O que Paulo pede a Deus é que os cristãos de Éfeso tenham condições espirituais de conhecer e compreender mais a respeito de Deus. Mas esse conhecimento não deve ser, queridos, apenas um conhecimento teórico, mas deve ser um conhecimento prático. Deveria ser um conhecimento baseado na experiência. Amado, amada do Senhor, para que a nossa igreja seja verdadeiramente uma igreja missionária, para que ela desempenhe de maneira convincente o seu trabalho de evangelização. Todos aqueles e aquelas que já conhecem o Evangelho, que já passaram pela experiência da conversão, precisam estar dispostos a conhecer mais a Deus por meio da Bíblia e da oração, bem como praticarem uma fé pura e simples. Então, queridos, através da obra missionária, através da evangelização, poderemos ser sal e luz, poderemos levar Jesus às pessoas à nossa volta, poderemos mostrar a elas a possibilidade de terem um relacionamento bem pessoal com Deus por meio de Cristo, e também a possibilidade de terem a certeza da sua salvação. Amado, amada do Senhor, o que Paulo queria era que os cristãos de Éfeso fossem iluminados por Cristo. Eles eram um povo que procurava de fato viver a sua fé. No entanto, ainda havia muitas coisas que eles não haviam compreendido. É por isso que Paulo pede que Deus, através do Espírito Santo, os ilumine, que Deus revele a eles a sua vontade, a sua palavra, tornando-a acessível a todos aqueles que viessem a se relacionar com o Pai através da fé em Cristo Jesus.
Quando eu olho, queridos, para esta oração do apóstolo Paulo, eu não posso deixar de pensar na minha própria oração. Quantas vezes nós vemos orando apenas pelos nossos próprios interesses, não é verdade? A palavra deste final de semana nos desafia a orarmos pelos outros, também por aqueles que sequer conhecemos. Para que isso aconteça, você terá que ter sabedoria, revelação, iluminação que vem do Espírito Santo. Então, querido, peça a Deus que Ele te dê um conhecimento maior dEle, bem como da sua vontade salvadora em Cristo Jesus. Peça a Deus para que Ele dê a você um coração capaz de ver a Jesus e de querer ser cada vez mais parecido com Ele. Peça a Deus para que Ele te ajude a viver a tua vida buscando sempre a glória de Deus e não de homens. Peça a Deus para que Ele te dê sabedoria de sua palavra, a Bíblia. Peça a Deus para que Ele te dê um coração iluminado, um coração, queridos, capaz de ver além do visível, além dos interesses terrenos. A Bíblia diz que a seara é grande. Há muito trabalho para ser feito em nosso município. Muitas pessoas a serem alcançadas pela palavra de Deus, até mesmo dentro das nossas igrejas. Pessoas que são membros de uma igreja, no entanto, ainda não vivem uma vida de fé. Ainda não compreenderam de fato o Evangelho. Ainda não possuem a certeza da salvação e da vida eterna. Eu volto a dizer, nós precisamos de orações voltadas para a salvação de vidas. Vamos orar diariamente para que Deus mude mentes e corações, para que Deus provoque um avivamento nesta cidade. Veja o que Deus promete em 2 Crônicas, capítulo 7, nos versos 14 e no verso 15, ali ele diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu os ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Estarão abertos os meus olhos, e atentos os meus ouvidos, a oração que se fizer neste lugar. Amado, amada, a Igreja de Deus está sendo desafiada a buscar um relacionamento com Deus. Um relacionamento que nos leve a orar pela salvação de outras pessoas. Mas a oração de Paulo não terminou ainda. Nos versos seguintes vemos a finalidade da oração. Olha só o que ele nos diz no verso 18 e 19. E conheçam a esperança para a qual ele os chamou, e também para que saibam como são maravilhosas as bênçãos que ele prometeu ao seu povo, e como é grande o seu poder que age em nós, os que cremos nele. Amados, amadas, a partir da segunda metade do verso 18, depois das palavras e também, Paulo ora por 3 motivos. Primeiro motivo, Paulo pede a Deus que a comunidade de Éfeso conheça a esperança para a qual foram chamados. E a nossa esperança, queridos, é Jesus Cristo. Sem Jesus não há esperança, não há vida e nem salvação. Jesus nos deu novamente a oportunidade de mantermos comunhão com o Deus, tanto nesta vida, como também por toda a eternidade. E esta é a esperança.
Você já se deu conta disso? Em segundo lugar, Paulo orou para que a sua igreja viesse a conhecer, queridos, as bênçãos que Deus prometeu ao seu povo. E a maior bênção é saber se a nossa vida pertence a Cristo. Se nós fomos adotados como filhos e filhas de Deus, se nós somos herdeiros de Deus. Amado, amada, quantas pessoas estão vivendo da ilusão? Buscam soluções humanas para tudo na vida e esquecem de recorrer a Deus. Quantas pessoas têm se mostrado gananciosas, sem esperança, desesperadas, porque suas vidas, seus olhares estão voltados apenas para este mundo. Paulo pediu que Deus ajudasse a sua igreja a olhar para o futuro. Nesse sentido, queridos, eu creio que o nosso maior desafio sempre será olhar para este mundo na perspectiva da eternidade, valorizando mais as coisas eternas do que as coisas terrenas. Jesus aconselhou os seus discípulos dizendo o seguinte: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Mateus capítulo 6. Em terceiro lugar, queridos, Paulo orou para que a sua igreja viesse a conhecer a grandeza do poder de Deus, desse poder esse que age na vida de todo aquele e aquela que crê. Mas que poder é esse que Paulo quer, queridos, que a sua igreja conheça? É o poder que Deus usou para ressuscitar o seu Filho Jesus Cristo. Nós vemos isso no verso 20. Poder que Deus usou para fazer seu Filho se assentar ao seu lado direito para governar esse mundo. Também vemos isso no verso 20. Poder que Deus usou para pôr o seu Filho acima de todos os governos, autoridades, forças e poderes, tanto do passado como no presente e no futuro. Poder que Deus usou para submeter o mundo todo aos pés de Jesus. Poder que Deus usou para colocar a Cristo como único Senhor, como cabeça de toda a igreja. E o poder que Deus usou para fazer com que a igreja fosse o seu corpo, um complemento do próprio Cristo. Você percebe, amados? Deus coloca esse poder à disposição de todos nós, de todos os cristãos. E para usufruirmos de todo esse poder, a única coisa que Deus pede é que nós coloquemos a Ele e o seu reino acima de tudo. Que nós o amemos de todo o nosso coração. Quando temos um bom relacionamento com Jesus, então o poder de Deus, o mesmo poder que ressuscitou a Cristo, age na nossa vida. Ele age em nós e possibilita que nós tenhamos, queridos, um bom relacionamento com as pessoas. A partir do momento que a nossa vida pertence a Cristo, nos tornamos igreja dele, passamos a fazer parte do seu corpo. Ninguém pode ficar fora da igreja, da comunhão. Fora da igreja, somos como uma brasa fora do braseiro. Nossa fé logo se enfraquece. Nós precisamos, queridos, da comunhão da igreja de Cristo para cumprirmos a vontade de Deus na nossa vida. Você, amado, amada do Senhor, está sendo desafiado por Deus a fazer missão,
a fazer discípulos. E para isso você não precisa atravessar os mares, você não precisa ir lá para a África. Você pode levar o Evangelho aos teus parentes, aos teus amigos próximos, aos teus colegas de trabalho, enfim, para as pessoas à tua volta. Para finalizar, uma coisa ainda precisa ser dita. A fé em Jesus e o amor ao próximo nos ajuda a conhecer mais a respeito de Deus e do seu poder que age em nosso favor. Mas Deus não quer que a gente guarde aquilo que a gente conhece apenas para nós mesmos, apenas para o nosso próprio deleite. A minha fé e o meu amor por Jesus devem me impulsionar a orar por todos aqueles e aquelas que ainda não conhecem a Deus. E quando oro, também sou instrumento nas mãos de Deus para ir e fazer discípulos, seguidores de Jesus. E daí, queridos? Vamos aceitar o desafio? Que Deus nos abençoe. Amém. Amado, amada, eu quero te convidar para a oração final desse culto. Oremos. Pai, obrigado por nos mostrar o que deve mover a nossa oração. Dá-nos amor pelos perdidos. Dá-nos, Senhor, vontade de orar por eles, bem como disposição para ir e levar o Teu Evangelho a todas as pessoas, começando, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, colegas de trabalho, pelos nossos vizinhos e conhecidos. Que não venhamos a desanimar se não tivermos logo uma resposta positiva. Dá-nos vontade, sabedoria e disposição para cumprirmos a Tua vontade. Pai, nós oramos por um avivamento em nossa igreja, em nosso município. Que o Espírito Santo possa convencer as pessoas do seu pecado e levá-las a Cristo, para que vivam o Teu amor e tenham a certeza da Tua salvação. Que o Teu Espírito também coloque, Senhor, no coração e na mente dessas pessoas a vontade de buscar a comunhão da Tua igreja e o estudo aprofundado, Senhor, da Tua palavra. Pai, intercedemos por todos aqueles e aquelas que estão em tratamento médico, que estão se recuperando de uma cirurgia. Olhe, Senhor, para cada um e para cada uma, que o Teu amor esteja presente na vida dessas pessoas e que Tu possas restaurar a sua saúde conforme a Sua vontade. Intercedemos também, Senhor, por todos os enlutados. Continue consolando e confortando cada família. Tudo mais, Senhor, que nós teríamos ainda a pedir e agradecer. Nós resumimos orando a oração que o Teu Filho nos ensinou a orar, quando disse: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém. Nos despedimos com a bênção do nosso Deus. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que o Senhor levante sobre ti a sua face e te dê da sua eterna e da sua santa paz. Amém. Amados e amadas, confiantes, vão em paz e sirvam ao Senhor com alegria. Amém.